Política é uma palavra reciprocidade. Você é um líder se você tratar as pessoas como elas te tratam. Você tem que servir para ser servido. Que você servir, mesmo com o inimigo. Se você trata o cara como um homem e respeita a regra do conflito, ele vai manter a regra do conflito. Se você escalar, ele vai escalar, não é isso? Ou não? Você discute com uma pessoa, é isso. Até com o inimigo, a política é reciprocidade. Política é você compreender o conceito de reciprocidade. Economia é você conceber. Bolsonaro foi... Lula segurou todo mundo que segurou ele. Lula manteve a reciprocidade e foi líder. Se diz, no texto espanhol, tem essa cultura há mais de 300 anos na Espanha, que 100 cadelas lideradas por um leão lutam como leão, não é isso? Verdade. E 100 leões liderados por uma cadela lutam como cadela, não é isso? Hein? Você já ouviu falar isso? Porque um líder verdadeiro inspira os seus liderados. A tropa reflete o comando, não é isso? Você acha que Bolsonaro foi covarde, No mesmo né? ano que Bolsonaro foi eleito, o Bukele fez aquilo em El Salvador, limpou, meu irmão, limpou tudo, botou pocano, meteu 1% da população na cadeia. Ah, mas El Salvador é pequeno. É comprovado, Hans Hermann Hoppe, leia lá, roupa. É muito mais fácil fazer o que Bukele fez num país maior do que num país menor. É mais fácil matar o prefeito ou o governador. Pois é. Bolsonaro não fez. Quando tinha apoio, quando tinha base, quando tinha 89% todo mundo apoiando ele, teve um poder que o imperador nunca teve no Brasil, ele vai fazer agora desmoralizado, depois que já entregou a alma ao inimigo. Ele só indicou a todos os tribunais superiores pessoas intimamente ligadas ao PT. Agora ele vai fazer o quê, já que tá desmoralizado? Entre Bolsonaro e Lula, eu voto nulo. Bolsonaro é inferior moral a Lula. Lula fez o que disse que ia fazer. Bolsonaro fez o oposto. Ele disse que ia defender a família, ele afirma ter aprovado 70 leis feministas, não é isso? Lei feminista apoia a família. Ele apoiou mais pautas de não fascista do que o próprio PT, né? Avançou mais o desarmamento do que o PT. O PT nunca reduziu o número de armas que eu posso ter no Sinarme. Bolsonaro reduziu. Bolsonaro me desarmou. Então hoje você, se fosse pra votar em Bolsonaro ou Lula, você votaria nulo? Não, é satânico. Votar em qualquer um dos dois, você via Satanás. Mas se o lugar ficar vazio, vai ser preenchido, né? Pois é, não, eu voto em Satoshi Nakamoto. No final do mês, eu tiro meu dinheiro, não dou meu dinheiro a nenhum dos dois. Satoshi Nakamoto, você vota no Bitcoin. Não vou financiar essa daí. Não vou financiar isso aí. Lula nem foi mais no Rio Grande do Sul, ele não foi na Olimpíada, não tá indo pra nada. É Janja que tá indo em tudo aí. Se duvidar, a próxima presidente do Brasil é Janja, não? Ô, Michele. Talvez. Talvez. Se ela for candidata, é porque foi autorizada pela máquina. Não vai mudar nada. É só pra atrair Quando você fala que a política é satânica e que a liderança é satânica. A democracia é satânica, não a política. Ah, tá. Porque tudo que as pessoas fazem de poder. De liderança. Tudo que as pessoas fazem de poder é política. Inclusive tem política dentro de casa, não é isso? Exatamente. A democracia é a degeneração da república. Os pais fundadores nunca usaram a palavra democracia em nenhum documento, não é isso? Nem em Constituição Estadual dos Estados Unidos. A palavra é república. Quando você vê democracia no nome, é inferno. É a Alemanha Oriental, é a Coreia do Norte, não é isso? É a China comunista que tem democracia no nome. A expressão legítima de lugar onde quem contribui vota é a república. Desde Aristóteles, Platão lá, quem contribui e vota, toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Uma sociedade, um condomínio de porteiro vota, ele vai querer o máximo de porteiros, o máximo de benefício para porteiro, até o condomínio ninguém mais pagar e colapsar o condomínio. Isso é democracia, não é isso? A república é o condomínio que o condomínio vota, não é isso? Você acha, então, que qual sistema era o ideal? O de Samuel, a lei de Deus. O respeito à lei de Deus. O sistema ideal é a lei de Deus. A lei de Deus na prática, hoje, qual seria o sistema? Democracia, socialismo? Você está falando que a democracia é satânica. Se você pudesse, que perguntem, em um podcast terrível, perguntaram isso? Terrível. Deus dá o livre-arbítrio. Tem duas coisas que eu afirmo, que o pessoal, é muito polêmico, né? Inclusive o pessoal fica retado quando eu digo isso, que Jesus... O que o povo gosta que você fala? Nada. Não, a maioria das pessoas, cara, fica retado quando eu digo isso, especialmente o pessoal evangélico católico, que eu digo que Jesus é migtal e que Jesus é libertário. Jesus defende o PNA. Por exemplo, o socialismo é a regulação em contratos alheios. Tem uma passagem na Bíblia que é o Parábola dos Trabalhadores das Vinhas, que ele diz, né? Não me é lícito fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Ele dá o que ele quiser, que ele quiser. Se há algo de mal aqui, mal são seus olhos. Mal são seus olhos, ou seja, a regulação trabalhista, ela é satânica. Se eu combinei com você, o combinado não sai caro. O negócio do denário de 10 horas da manhã, o denário de 2 horas da tarde.
Não é Se você trabalhou 1 hora ou 10 horas, o problema é meu com você, porque o dinheiro é meu, eu te pago o que eu quiser, certo? Regulação, eu entendi isso. Regulação mas eu privada quero te entre perguntar terceiros na prática. é satânico, que é o socialismo. Além disso, a regra de ouro de Jesus, que concentraria todos os 10 mandamentos, são apenas 2, não é isso? Exatamente. Amar a Deus sobre todas as coisas, E ao próximo como que é a o ti caminho, a mesmo. verdade e a vida, é a realidade das coisas e a natureza das coisas. E segundo, ao próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo como a si mesmo inicia violência contra inocentes? Não. Então, a regra de Deus é o princípio da não agressão, que é o princípio do libertarianismo, não é isso? Não, você não respondeu ainda. Sim. Qual o sistema que você acha que seria o ideal para O coordenar? de Jesus, o libertarianismo. As pessoas seriam lideradas pela liderança natural que elas reconhecessem. Quem deveria fazer casamento é quem fosse reconhecido como autoridade pelo casal. Mas então você acha que a voz Por quê? do povo é a voz de Deus? Não. Vox populi, vox diaboli. A maioria vai pro céu ou pro inferno. Exatamente. A maioria vai pro céu ou pro inferno. Inferno, é claro. A democracia elegeu Jesus ou Barrabás? Barrabás. Por isso que eu tô falando. A Você lei tá falando- verdadeira Mas não- você falou uma coisa aí, aquela que a pessoa reconhecer de maneira natural. Qual povo que de maneira natural fez uma escolha correta? Se ele fizer a escolha errada, ele só vai se lascar ele. O problema é que ele escolhe Lula ou Bolsonaro e ele vai ter poder sobre mim. Então você tá falando de porque democracia de não, novo, você tá se Não, contradizendo. negativo. Por exemplo, na época medieval, antes dos estados nacionais, as relações de sucerania e vassalagem, elas eram espontâneas e contratuais ou impostas? Na verdade, elas eram contratuais. Contratuais. O cara podia O inclusive, dizer, vassalo- não lhe reconheço mais como sucerano, acabou nosso pacto, não é isso? Exatamente. Mas Não. o suzerano, na época, não tinha o poder que a pessoa hoje tem. Não vai ter a solução é individual. É o cara desinvestir. O cara que não desinvestir vai ser obliterado financeiramente. Então essa é a Se você não tirar, resposta. vai perder. Agora você me quê? respondeu. Então você cuidar da sua área financeira para que o governo não tenha... A esperança do Brasil, tudo é possível. Você já viu, você já foi em Portugal? Você conhece a história do galo? Conheço, mas se você... Aquele galo é o Deus do impossível. É uma galinha assada que, segundo a tradição, regenerou e cantou. O cara não tá dizendo que a galinha assada regenerou e cantou. Ele tá dizendo que Deus pode isso. O galo é o Deus do impossível. Pode tudo. Deus quiser, ele resolve, não é isso? Tudo é possível, né? Mas na regra, na ceteris paribus, né? Na situação, como é nas condições padrão de temperatura e pressão, não é isso? Não vai pra lugar nenhum. Se Mas eu repetir a creio. história, o quê? Pode daqui a 10 anos no Brasil, é possível que haja uma regeneração, mas através da dor. Se você não quiser passar pela dor, não exponha o suor dos seus ancestrais à decisão de político, não é isso? Clica aí, não é isso? Leia o livro e se você quiser mais aí, clica A e pega o treinamento, mentoria não é isso? vai estar aí embaixo para Isso. você entender. Sim. Você acha que vai haver segurança de custódia no sentido de que ninguém toma? Se a criptografia do Bitcoin for quebrada, se alguém desenvolver uma tecnologia para quebrar o SHA-256, o sistema de geração de chaves do Bitcoin é algo superior à criptografia de banco, bolsa e comunicação militar. Se alguém quebrar isso, meu irmão, nosso mundo vai mudar radicalmente. E o Bitcoin, se isso for quebrado, o Bitcoin pode refazer isso no rollback. As transações bancárias, se a gente descobrir que teve gente fraudando transação bancária nos últimos 15 dias, tem como desfazer as transações bancárias dos últimos 15 dias? Tem. Depois todo mundo já gastou o dinheiro, já tirou os bens de lá. Pois é, até mesmo se acontecesse uma coisa dessa, era mais fácil resolver com Bitcoin do que no mundo convencional, não é isso? Como que você acha que os bancos centrais podem tentar controlar o Bitcoin? Eles podem capturar politicamente facções, não é isso? Pessoas e tal. Mas os bancos centrais eles vão deixar de existir. O poder político dos bancos é cada vez menor. Os governos hoje em dia é que controlam as transações. O Pix não é uma transação bancária. Quem processa o Pix é o governo, não é isso? Verdade. Os bancos, o negócio bancário hoje é a antítese do capitalismo. O banco hoje ele é mais vinculado, ele é mais regulado, ele é mais ligado às ordens do governo do que uma ação de um policial. Verdade. O policial tem mais discricionariedade de fazer o que ele quiser do que um banqueiro, não é isso? E quais seriam as suas alternativas? Sem ser o Banco Central ali A administrando... autossoberania. Tinha Banco Central há 200 anos atrás? Não, Os Estados Unidos, inclusive, revogou. Ele extinguiu 2 ou 3 bancos centrais, não é isso? verdade. Se o dinheiro for real, não for uma mentira, você precisa de uma autoridade. Argumento de autoridade é a primeira falácia que existe, né? Quem disse tem doutorado, né? Isso é uma falácia, não é isso? O argumento de autoridade é por si uma modalidade de falácia, não é isso? Porque é aquele relacionamento de autoridade e submissão, né? Só existe um líder porque o reconheceram como tal, né? Tem lideranças que são legítimas e tem lideranças que são ilegítimas. Inclusive, outro dia eu estava conversando que ou existe autoridade ou totalitarismo. A autoridade é quando você tem força com legitimidade. Dentro de uma casa, você sustenta seu filho, você tem autoridade sobre seu filho, Sim. ele mesmo precisa receber ordem, ele quer. O guri quer se sentir seguro.
O guri de 5, 6, 10 anos, ele quer assumir a responsabilidade de trabalhar, de botar dinheiro dentro de casa, ele quer saber que alguém vai dar uma ordem a ele pra ele não ter que decidir nada, ele se sentir seguro, não é isso? A Bíblia fala, né? O que previne a vara do seu filho não ama ele, né? Pois é. Se você não corrige é porque você não ama. Não existe uma autoridade, uma hierarquia natural dentro de casa. A natureza das coisas é hierarquia. Acha que o Lula é uma autoridade legítima ou ilegítima? Para a família dele, ele pode ser uma autoridade muito legítima. Para as pessoas que o cercam, que ele realmente fechou e tal, e entregou o que ele fechou, ele pode ser uma autoridade legítima, não é isso? Depende das pessoas. Para o sistema, né? Para os filhos dele, para os caras que fecharam com ele, para todas as relações que foram construídas em torno dele e ele cumpriu, ele não tem autoridade sobre essas pessoas ou não? Hein? A questão... Isso aí eu não sei dizer, porque eu não sei o que tá rolando por trás. Isso na casa dele eu não sei. Agora lá em minha casa, na minha relação com minha mulher, com meus filhos, não é isso? Ele tem autoridade? O problema é que ele não tem... Diante do país, você acha que ele foi legitimamente ele não... diante dessa circunstância e processo? Ele, Bolsonaro, Dilma e todos os presidentes, eles não são autoridade, porque eles não têm legitimidade, mas eles têm força de impor que se a mulher ligar, eu vou ser preso, não é isso? Se a mulher dizer que eu fui estuprado sem nenhuma evidência física, eu posso ser preso, não é isso? Inclusive, Bolsonaro, como é o nome da lei de proteção à falsa acusação, Bolsonaro apoiou e sancionou a lei de falsa acusação, de proteção à falsa acusadora de estupro, não é isso? Inclusive, na Bíblia, a punição financeira é maior da falsa acusação do que do estupro, não é isso? Mas fica mais um ônus para aquele que acusa provar do que aquele ter que provar que é inocente, certo? Presume-se, a lei do direito que seja inocente até que se prove o contrário, né? Pois é. A lei da inocência presuma. Não, ela é até hoje. Não, negativo. Quando é de Maria da Penha, meu irmão, vá nessa. A palavra da mulher, até como provar que... como é ninguém solta a mão de ninguém, como é o negócio hoje em dia lá. Hein? Vá nessa. É presunção, o que a mulher falar é verdade e você que se lasque, não é isso? Eu acho que esse negócio de presunção de inocência já foi superado lá em delegacia, negócio de medida de segurança, vara de família. Acho que não tem mais nada disso, não, viu? Eu tenho impressão, eu não tô sabendo bem não, mas a impressão que eu tenho é que essa parte aí já foi superada pelo direito brasileiro. Você é muito criticado, assim, pelos seus pensamentos, porque qual que foi a sua formação acadêmica? Porque eu ficaria a noite inteira aqui. Eu fiz direito também, eu fiz direito na Federal por extraordinário aproveitamento, fiz pós em direito empresarial, fiz mestrado em privado econômico, fiz engenharia, fui primeiro do Brasil no ENAD, fiz engenharia de civil de produção. Aí fiz doutorado em finanças na Mackenzie, depois fui passear, fazer bolsa de pesquisa na Europa, nos Estados Unidos. Estudei bastante. Você assistiu aquele linda mulher que tem a cena com a prostituta, se ela perguntou se o cara foi até o final. Julia Roberts. A Julia, que ela pergunta pro Richard Gere. Você estudou até o final, né? Não pergunta se o cara terminou o college aqui, não é isso? Foi. Aí você estudou até o final, o cara... MBA. Aí o cara fala assim, eu fui até o fim, não é isso? Qual a sua opinião sobre essa crise mundial e o que vem chegando aí sobre Terceira Guerra Mundial? Você tem algum pensamento que vai acontecer? Rapaz, para a principal crise mundial hoje, inclusive quem diz isso não sou eu apenas, é Elon Musk, tem várias pessoas defendendo isso, é a crise da família e da fecundidade. A população dos países diminuir, como a população do Brasil vai começar a diminuir na próxima década, tende a levar ao colapso da infraestrutura do país. A nossa economia não é feita para reduzir o número de pessoas, e a produtividade de um país que o número de idosos dobra a cada 5, 6 anos, tende a aumentar ou diminuir? Aumentar. Quem é que custa mais o Estado, a criança ou o velho? O velho. Quem paga mais imposto? O cara com 20, 30, 40 anos ou o cara com 60, 70, 80 20, anos? 30, 40 anos. Pois é. A nossa geração é mais numerosa do Brasil. Tem mais gente na nossa idade do que com 4 anos. Tem mais gente na nossa idade do que com 20 anos. Com todo mundo que morreu, a gente pegando 40 anos de crime, de acidente de veículo, 70 mil mortes por ano, ainda tem mais gente de nossa idade do que de 3, 4 anos. Essa é a principal crise. Tem regiões na Europa, meu irmão, que tem menos criança hoje do que há 200, 300 anos atrás. É triste isso, né? Aí vocês acham que o euro vai substituir o dólar? Acabou, a Europa acabou, ela está em colapso. Ela está em colapso de instituições, ela está em colapso da economia física, com explosão de custo de energia elétrica, e está em colapso de população, né? Isso que não tem mais filho. A principal crise é moral. Inclusive, no Oriente, aborto em alta. A China aborta em alta, nasce muito mais homem do que mulher. A Índia aborta em alta. Tipo assim, aborto seletivo por sexo, para ter mais homem do que mulher, inclusive comprometendo o futuro do país. Então não reproduz, quem reproduz é útero, não é isso? Por enquanto. Os caras ainda não começaram ainda a fazer útero artificial. Rapaz, essa é a principal crise do mundo atual. É a destruição da família, com o negócio de feminismo. E o que vai resolver isso é as pessoas desinvestirem dessa merda. Nós não precisamos que a maioria das pessoas adote Bitcoin e não queira financiar vagabundo. A 80-20 de Pareto funciona. Menos de 20% das pessoas, dos fatores, normalmente são responsáveis por 80% dos resultados. E isso também funciona na regra composta. Menos de 1% das pessoas são responsáveis pela maior parte da produtividade e da riqueza.
Se essa maioria de 1% adotar, disser, olha, fizer como o John Galt da história lá da Ayn Rand, se eu não vou contribuir com essa merda, não vou mais. O negócio colapsa. Sustentar o sistema corrupto. A maioria das pessoas queria que Roma colapsasse. Não. Tinha país aí, até hoje tem país que tinha a Romênia, né? Isso tinha até 200 anos atrás, aí tinha Sacro Império Romano, não é isso? Os caras queriam ser Roma até 100 anos, 200 anos atrás, Roma já tinha caído a 1000, não é isso? A maioria das pessoas queria que a União Soviética colapsasse. Não. É isso. A vontade da maioria das pessoas não muda a natureza das coisas, não é isso? Verdade.